Eu diria que hoje a gente tem uma das melhores armas para vender de um jeito rápido e eficiente, que são os stories. A gente vai vender para o nosso público que a gente já consolidou, o público que confia na gente. E é o melhor jeito para isso. E as estratégias desses dois caras, que é o Pedro Sobral e o Pennoni, para vender usando os stories, funciona e funciona muito. Eu não faço muitas vendas pelos stories porque eu não posto tanto. Mas quando eu faço alguma venda nos stories e eu uso as estratégias desses caras, funciona pra caramba. Eu vendi muito entre aspas com esses stories, tá ligado? Eu fiz algumas vendas com os stories. Mas antes dessas estratégias, temos que entender primeiramente como engajar os nossos stories, como aumentar as pessoas visualizando os nossos stories. Para vocês terem ideia, teve uma época que eu tinha umas 150 pessoas vendo os meus stories. Eu comecei a postar todo santo dia. Agora, por sinal, tá caindo. Tá em torno de umas 90 a 100 pessoas assistindo meus stories. Eu preferia estar com 150 com a frequência que eu postava antes, para vocês terem ideia. Mas, bora aqui. Como engajar? Fazendo a pessoa curtir seus stories, são três coisas. Fazendo a pessoa curtir os stories, a pessoa responder os seus stories e participar de enquetes e caixinhas de perguntas, tá ligado? Essa é a forma como você engaja. Mas como não diminuir a quantidade de views dos stories? Porque tem dia que eu faço um pra cacete e cai as views. Simplesmente essa é a estratégia do Pedro Sobral. O foco do Pedro Sobral, eu nunca vi ele vender tanto nos stories. Mas por que eu coloquei aqui? A estratégia que o Pedro Sobral usa nos stories é importante a gente entender para as nossas visualizações e nosso engajamento nos stories não cair. Por quê? Porque ele posta dia sim, dia não. O Pedro Sobral posta dia sim, dia não. Sinceramente, ele vai postar um dia uma caramba de story e no outro dia vai deixar aquela curiosidade, aquele gostinho no público, tá ligado? Então vai se balanceando assim que você consegue. Postar dia sim, dia não. O que significa? Um dia eu posto uma caralhaba e o outro nada. Não, simplesmente no outro você faz 1, 2 stories. Que nem nessa terça-feira eu vou fazer uns 2 stories no máximo, tá ligado? E essa é a estratégia do Pedro Sobral. Mas como vender usando os stories? O Pennoni, isso daí é a estratégia já validada pelo Pennoni e eu confirmo, vende de duas maneiras. A primeira, ele faz vários stories, normalmente são 3 ou 4 que ele faz, colocando medo ou ativando algum desejo do público. E depois mandando o público falar com ele no direct e no últimos stories. E no direct ele fazendo a venda. Aí você vai ter que demonstrar suas estratégias de vendedor, tá ligado? Ou ele faz uma sequência de stories do mesmo jeito. Só que no último stories, de vez de ele mandar ir para o direct, ele bota direto o link ali, tá ligado? Eu faço de vez em quando da pessoa falar comigo no direct, e outra vez eu fiz o de colocar o link e funcionou de boa. É a melhor estratégia para você fazer muito dinheiro com só stories, sem precisar daquela super produção que os reels, que os vídeos curtos necessitam para chamar a atenção do público, tá ligado? Mas claro, tem uma hora que vai acabar. Isso daqui é só para as pessoas que já conhecem o nosso trabalho, tá ligado? E se a pessoa já conhece o nosso trabalho, tem confiança em você, ela vai comprar sim aquele produto. Você tem que continuar fazendo reels, vídeos curtos para chamar mais público, para eles verem quem é você, para aí sim eles comprarem o seu produto. Tem diversas outras estratégias para você vender na internet. E simplesmente eu vou deixar o link aqui na descrição de um dos melhores cursos para você aprender a vender. Você vai aprender literalmente a vender e tudo sobre o marketing digital, tá ligado? Então é isso, vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Então é isso, galera. Beijo bem grande a todos, é nóis, tamo juntasso!